Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje então a gente começa a falar sobre um assunto novo, que é o tema da lógica, talvez uma das áreas um pouco mais árduas dentro da filosofia e também um pouco diferente do que a gente costuma ver em filosofia, uma vez que ela se trata não exatamente de, digamos assim, uma teoria explicativa sobre o mundo, sobre a realidade, mas sim sobre uma técnica que você emprega para que você possa aperfeiçoar o seu pensamento, na verdade, o seu raciocínio. Então a lógica é um tipo de ferramenta que vai fazer com que os seus raciocínios eles se tornem mais apurados, ou que você consiga perceber os erros de raciocínio no discurso de outras pessoas e assim por diante. Então é uma área muito interessante, embora eu disse, né, se a gente vai estudar com profundidade ela, você vai perceber que ela é difícil, é uma área complicada. Muita gente que às vezes acaba gostando de filosofia por ter uma proximidade com as ciências humanas, ao começar a estudar lógica, percebe que há todo um lado, digamos assim, mais matematizante da linguagem, do pensamento, do discurso, que as pessoas às vezes não percebem, mas que é uma coisa muito interessante de se descobrir estudando lógica. Então, como eu disse, ela é uma ferramenta dentro da filosofia, né, que tem essa função basicamente de organização das leis do pensamento. Eu costumo comentar em sala de aula com os alunos que o nosso pensamento, se separar para pensar, ele é uma coisa extremamente caótica, né? Ele nunca está, digamos, de fato, ele não passa muito tempo focado em alguma coisa. Você está pensando em alguma coisa, daquilo linka para outro assunto, se concentra naquele assunto, daqui a pouco abre um outro assunto. Então, o nosso pensamento ele é normalmente assim, de fato, a maior parte do tempo ele é essa coisa bastante caótica. E a lógica, ela vai forçar então o teu pensamento a se concentrar em uma determinada linha de raciocínio. E é para isso que ela serve. Com o passar do tempo, os filósofos e matemáticos eles acabaram desenvolvendo dois modelos lógicos principais, tá? Existem outros dentro dessas ramificações, mas os dois principais são esses que eu estou comentando aqui. Um deles, o mais antigo, é o chamado lógica formal. Ele é desenvolvido principalmente por Aristóteles. É o que a gente vai tratar aqui nesses próximos vídeos. E ele é um sistema que lida com o que a gente chama de linguagem ordinária, ou seja, a linguagem comum, a linguagem, digamos assim, do dia a dia, tá? E ele serve basicamente para estabelecer regras que vão definir, então, quando que um raciocínio está correto ou incorreto. Porém, principalmente a partir do século XVII, quando a matemática começa a avançar muito, né, em termos de pesquisa, enfim, acerca do entendimento dela, você vai ter um novo modelo lógico surgindo, que é o chamado de lógica simbólica, ou também chamado de lógica matemática. Basicamente, esse é um modelo que ele faz o quê? Ele tenta substituir a linguagem ordinária, ou seja, essa linguagem que a gente usa para se comunicar a maior parte do tempo, por símbolos matemáticos, quase como se fosse uma equação, tá? Então, você vai substituindo os termos por símbolos matemáticos mais simples, de modo que você possa colocá-los em uma espécie de cálculo para você perceber se o que está sendo dito é verdadeiro ou falso. Claro que estou resumindo aqui, né, a ideia toda, mas basicamente eles partem, né, os lógicos que trabalham com esse tipo de lógica, eles partem da concepção de que a nossa linguagem ordinária ela é muito ambígua, ela abre muito espaço para dupla interpretações. Então, para você conseguir ter um cálculo lógico mais preciso, você deveria simplificá-la numa linguagem próxima à linguagem matemática, ou símbolos matemáticos, por isso esse nome, tá? Então a gente vai falar hoje, na verdade, só vai dar os apontamentos iniciais, tá, mais básicos, sobre o que é a lógica formal. Quem desenvolve ela, basicamente, foi, como eu disse, Aristóteles. Existe um livro dele chamado Organon, onde ele vai desenvolver essa questão. E nós temos aqui 3 princípios que vão nortear toda a lógica formal, tá? Então, o primeiro deles é chamado princípio de identidade. O que ele diz? Que uma coisa é igual a si mesma. Parece até uma redundância, né, dizer isso, mas esse é um princípio super importante. Percebam que ele vai justificando, cada princípio que é apresentado, ele justifica o próximo. Princípio de não contradição. Se uma coisa é igual a si mesma, ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo, ok? Então isso é muito importante, esse princípio aqui dentro da lógica aristotélica ou lógica formal. O que a gente faz com ela é tentar encontrar contradições, para você conseguir desmontar argumentos que parecem verdadeiros, mas quando você percebe uma contradição dentro dele, você consegue quebrar esse argumento. Na verdade, isso foi uma coisa que eu não tinha dito até agora. Essa lógica formal, a gente pode dizer que ela é uma lógica da argumentação, tá? Ela trata das leis da argumentação.
E o terceiro princípio, ele é chamado de princípio do terceiro excluído. O que ele diz? Que ou uma afirmação é verdadeira ou ela é falsa. Não existe meio termo. Então, assim, é uma coisa que tem que ser pontuada. Hoje em dia, né, século XXI, existem determinadas áreas, principalmente dentro da física, onde você conhece fenômenos da realidade física que vai contra esses princípios aqui, tá? Mas isso aqui como eu disse, é o primeiro modelo lógico que existiu, né? Até o meu professor da universidade dizia que era uma lógica para criança ou para adulto burro, mas enfim, dizendo que é um modelo simplificado perto dos outros que se desenvolveram depois. Então, sim, a gente sabe que algumas afirmações, elas podem ser meio verdadeiras e meio falsas, mas nesse sistema, a gente não aceita, nesse sistema que a gente está estudando aqui, tá? Ou seja, quando você estiver montando um argumento, ou ele é verdadeiro ou ele é falso, não existe meio termo. É isso que pressupõe aqui o terceiro princípio. Aqui é importante dizer que, por mais que a lógica ela ajude a organizar o teu pensamento, o teu raciocínio, nenhum modelo lógico conhecido ele é uma garantia de verdade absoluta. O que a lógica faz é nos dar garantias de que você está acertando ou errando dentro das condições que lhe foram dadas, dentro das informações que lhe foram dadas. Então ela tem muito mais a ver com coerência, se aquilo que está sendo dito é coerente ou não, tá? Ela não é uma garantia de 100% de verdade. Tanto que tem pessoas que são muito boas em mentir, porque elas mentem com muita lógica, elas partem de digamos assim, informações que são falsas, mas elas constroem um encadeamento que faz sentido e acabam convencendo outra pessoa. Então, como eu estava falando, essa é uma lógica voltada para a argumentação. E vamos entender que um argumento ele é como se fosse uma construção. Vamos usar o símbolo aqui de um prédio, né? Quando ele é uma construção, isso quer dizer que esse prédio ele vai ser firme o bastante, ele vai ser, digamos, sustentável bastante, desde que a base, o alicerce dele seja bom, né? Então, um argumento, para você convencer uma pessoa, argumentar com uma pessoa, você tem que ter uma boa base, um bom alicerce, e é em cima desse alicerce que nós vamos construindo, então, nós vamos anexando outros materiais, outras informações, para você convencer uma pessoa. Perceba que nesse vídeo de hoje, eu não vou montar nenhum argumento ainda, eu só estou falando sobre a matéria-prima que é usada para a gente construir argumentos, tá? E nesse caso aqui, a matéria-prima que nós usamos, que é um termo que eu vou repetir várias vezes, é premissa. Então, uma premissa ele é um enunciado a partir do qual você vai construir o seu argumento. Então, o que é um enunciado? Ele pode ser uma frase simples, como essa, ó, Pedro é estudante. Então, o que eu sempre preciso que você tenha em mente é que quando a gente vai analisar as premissas, analisar os predicados, ou melhor, analisar os enunciados, você tem que entender o que é o sujeito, predicado e qual que é a função do verbo, tá? Então, ilustrando aqui, ó, nessa frase, né, Pedro é o sujeito da frase, ou seja, é a pessoa da frase, é o ser da frase, digamos assim. Enquanto que estudante é o predicado. O que é o predicado? É aquela qualidade que você está atribuindo ou negando ao sujeito. Como é que a gente sabe se isso aqui está sendo atribuído ao Pedro ou está sendo negado de Pedro? É pelo verbo. Então o verbo ele cumpre uma função que a gente chama de cópula, ou seja, ele vai juntar o sujeito e o predicado, ou numa relação de afirmação, que é o que está dito aqui, Pedro é estudante, portanto, a qualidade de estudante está sendo anexada ao sujeito Pedro, ou também a gente tem a possibilidade do verbo atuar como negação, como se eu escrevesse, Pedro não é estudante. Nesse caso, o predicado estaria sendo negado desse sujeito aqui, Pedro. Espero que esteja tudo bem. E só para terminar isso que a gente falou até hoje, essa aqui é uma parte super importante para a gente daí sim partir para análise de argumentos. Que dentro da lógica formal, a gente pode classificar as premissas em 4 tipos, de acordo com a quantidade e a qualidade delas. Então prestem bem atenção. O primeiro tipo de premissas são as chamadas universais afirmativas. Nas universais afirmativas, o sujeito ele vai ser tomado por todo ou por tudo, né? Por isso que ele é universal, que se refere a todo. E por ser afirmativa, o verbo, obviamente, tem que ser um verbo afirmativo. Então você vai ter é ou são na frase. Então esse exemplo aqui, todo livro é instrutivo. Todo livro me diz que ele é universal. E o verbo é me diz que ele é afirmativo. E a gente representa esse tipo de premissa com a letra A maiúscula, tá? Daí nós temos um segundo tipo, que são as universais negativas. Exemplo aqui, ó, todo livro não é instrutivo. Todo livro me diz que ele é universal.
e não é me diz que ela é negativa. Então, a negação aqui, o não, né, no verbo, é o que me diz que ela é negativa, e o todo é o que me diz que ela é universal. E ela é representada pela letra E. Nós temos também as particulares afirmativas, representadas pela letra I. Então, por que particular? Porque ela não está se referindo a todo um grupo, ela se refere apenas a uma parcela daquele grupo. Então, toda vez que você tiver uma frase que começa por algum ou alguns, você vai estar tendo ali uma premissa que ela é particular. E daí, a questão do verbo é a mesma coisa. Se o verbo aqui é, obviamente, é afirmativa. Então, essa frase, algum livro é instrutivo, ela é uma particular afirmativa. E o último tipo que a gente tem são as particulares negativas, representadas pela letra O. Então, nesse caso, se você tem uma frase como essa, algum livro não é instrutivo, o algum é o que me diz que ele é particular, afinal de contas, se apenas algum livro é instrutivo, não são todos, por isso que é particular. E o não é o que demonstra que ela é negativa, ok? Então, hoje foi só, na verdade, esse vídeo inicial é só uma explicação inicial, né, sobre o que é lógica, sobre o que ela lida, e dando aqui a primeira matéria-prima, digamos assim. Com base nisso, na próxima aula a gente vai juntar, então, premissas com outras premissas e tentar fazer uma dedução lógica a partir delas, ok? Então, espero que vocês fiquem bem e até a próxima. Um grande abraço a todos.